Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui defendendo essa causa com vocês hoje novamente e ver tantas pacientes queridas que fazem o acompanhamento comigo. E eu vou falar, é um assunto simples, mas é difícil de comportamento, né? É difícil de ser inserido na rotina, sobre os nossos comportamentos em relação à alimentação e como isso está relacionado com a obesidade. E a doutora Alice, doutora Lígia, né, já mandou o recado em relação a esse problema. Então, o que eu pensei, né? Eu elaborei essa discussão para vocês com bastante carinho, e porque eu quero deixar uma mensagem e uma reflexão para vocês hoje, como que nós podemos melhorar a nossa alimentação, a nossa atitude. Então eu coloquei aqui alimentação como ponto de equilíbrio durante o tratamento, e é isso que eu vou passar para vocês, né? Bem, então já foi discutido sobre a prevalência dessa doença, né, no Brasil e no mundo, a doutora Alice apresentou muito bem, e eu vou me concentrar sobre os fatores de riscos relacionados com comportamento. Os fatores de risco são multifatoriais, mas como que o nosso comportamento está relacionado com a obesidade e o sobrepeso, o sedentarismo, com os nossos hábitos em relação à alimentação, à bebida alcoólica. Hoje saiu no Estadão uma reportagem impressionante sobre a prevenção relacionada ao sedentarismo, a importância do movimento, né, a importância da caminhada, de fazer o exercício. Bem, a alimentação adequada, o controle de peso, a prática regular de atividade física podem ser capazes de prevenir 30% dos cânceres no Brasil. Por quê? Porque o excesso de peso, ele causa uma inflamação. A obesidade é uma doença crônica, inflamatória, que libera citoquinas inflamatórias que vão afetar toda essa dinâmica do nosso organismo. Ela não afeta somente o câncer, mas ela afeta outras doenças também e afeta o tratamento. Agora, como é que a gente vai falar sobre comportamento alimentar? Então a gente vai ter que pensar assim, lá na infância, né? Como é que foi construído esse comportamento alimentar? O que a minha família consome? Como é que é esse planejamento? Quando o paciente chega para mim para discutir, eu vou fazer um recordatório alimentar, eu vou entender o que ele come, o que a família come, o que eu gosto, né? O prazer que eu tenho com a alimentação e o que eu preciso. Nossa, é fácil, é simples, porque a gente come todo dia, né? Mas também a vida moderna levou a grandes mudanças em relação ao padrão alimentar, e a obesidade é uma doença que mais cresce. E essa obesidade é uma doença crônica que está muito relacionada com o câncer de mama, com autoestima e com outros problemas que também vêm junto. Então, eu coloquei um coração aqui, porque essa é a mensagem do coração para vocês, né? Então, é possível reduzir o risco de câncer de mama? É possível. Essas recomendações foram definidas em 2007 pelo Instituto Americano de Câncer, e elas são medidas comportamentais, né? Que tem um impacto na nossa vida diariamente, tem um impacto não somente no câncer de mama, mas na nossa qualidade de vida como um todo, que envolve manter um peso corporal adequado, é importante para outras doenças crônicas, para o seu bem-estar, para dores musculares, articulação, ser fisicamente ativo, né? Então, movimentar, fazer exercício. Não é ir na academia, aquele conceito de que tem que ir na academia puxar ferro. Não, é como eu posso caminhar mais, fazer uma caminhada, ir num parque, porque isso também melhora o meu estresse, melhora a relação comigo mesmo. Limitar a ingestão de alimentos com alta densidade calórica. Então, nós tivemos uma transformação, né, industrial, em que hoje a gente só desembala e descasca pouco, né?
Então a gente tem consumido menos produtos in natura e com alta densidade calórica, alimentos inflamatórios, ricos em gordura, em espessantes, aromatizantes. Às vezes a gente vai ler você não sabe nem o que tem ali, tá? O que a gente está ingerindo quando você vai ler uma informação nutricional. Consumir principalmente alimentos de fonte vegetal. Então é o caso da gente ir à feira, né? Consumir os alimentos in natura, frutas, verduras e legumes. E, gente, assim, uma dica, é muito simples, né, como eu falo, não é consumir o alimento que não tem aqui, né, porque tem gente que fala assim pra mim, mas comer saudável é caro, né, não é caro, porque muitas vezes a indústria, ela vai mostrar para você consumir o mirtilo, né, o mirtilo americano é caro, mas aqui nós temos a jabuticaba, por exemplo, que é o abacate, né, que é alimento do mato, né, vamos dizer assim, e nós não valorizamos, aí vamos valorizar a maca peruana, né? Que aí o paciente se sente tão impotente e de falar assim, não, mas eu não posso consumir isso, né? E como se aquilo fosse bom. E aí a gente olha aqui, nós temos frutas nativas, fantásticas. O abacate tem gordura. O abacate não, é maravilhoso, riquíssimo em vitamina A, gordura vegetal, né? Gordura boa. Então, nós temos que olhar para essas coisas simples que, infelizmente, elas estão sendo perdidas. Tá? Limitar a ingestão de origem animal. Né? Não é não consumir, porque muitas vezes também o paciente, quando ele tem o diagnóstico, ele vai para aquelas dietas extremamente restritivas, que também não é bom, porque vai comprometer o estado nutricional, o paciente precisa enfrentar bem esse tratamento. Então, não é hora, porque aí todo mundo tem uma receita em relação à alimentação para dar, né? Então, faça isso, faça aquilo, o chá, que também mistura ervas com alimentação. Então, essa hora, né, é hora de procurar um profissional, né, e nós temos isso, né, muito bem conduzido. Eu vou explicar para vocês como é que a gente faz isso aqui na clínica, né, para ajudar vocês na melhor forma de conduzir isso durante esse momento. Limitar a ingestão de álcool, né? Essa recomendação é para todos os tipos de doença, enfim. Limitar o consumo de sal e sal em conserva, porque isso quer dizer o quê? Os alimentos que são curados em sal, que são os embutidos. As carnes processadas, o grande vilão são as carnes processadas. E atender às necessidades nutricionais por orientação dietética, ou seja, ter um planejamento dietético individualizado, baseado no que o paciente precisa, mas considerando o que ele gosta, a raiz, né, da onde ele veio, entender o afeto relacionado à comida, porque o comfort food, né, enfim, o chocolate, eu posso comer o chocolate, eu posso comer de tudo, mas eu não posso me afundar naquilo, né? Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de calorias que eu posso ingerir por dia, de calorias, de proteína, de gordura, de açúcar, enfim. Por que eu coloco o coração, né? Porque, na verdade, implementar essas mudanças não são fáceis. Eu sei que não é, eu trabalho com isso, com tentar ajudar as pessoas a mudar o comportamento há 24 anos. E todo dia é um desafio para mim, eu aprendo com todo paciente, porque cada paciente é único, tem a sua história, tem a sua relação com a comida. Mas nós só vamos conseguir melhorar de fato se a gente implementar essas mudanças sustentáveis de estilo de vida com base na dieta, exercício e peso. E é possível. O problema é que muitas vezes o paciente entende, ele pensa, eu estou 20 quilos acima do peso. E o 20 vira 25, porque é muito fácil. A adiposidade, as células de gordura, elas vão sendo alimentadas e aí tem outros fatores envolvidos. Mas o 20, ele pode ser 1 por mês, em um ano eu estou 5, 10 a menos e eu mudei e aquela mudança faz a diferença. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, o que eu posso fazer um pouquinho hoje para mudar e fazer a diferença. Por quê? Porque a dieta inadequada, né, rica em calorias, você imagina, a gente pensa no carro, que o carro ele cabe 30 litros de gasolina. Se eu colocar 40 litros de gasolina, não cabe ali. O alimento, é isso que ele fornece. Né? Então, e o meu carro é álcool, é a diesel,
ou é de gasolina? Eu vou colocar, não, ele é álcool, não adianta eu colocar diesel nele. Então, os alimentos, eu tenho alimentos com altíssima densidade calórica, com baixa densidade calórica, tem que fazer um equilíbrio entre macro e micronutrientes para que atenda às minhas necessidades calóricas, proteicas, de minerais para o meu dia. Então, a dieta inadequada, ela aumenta o peso, que vai aumentar o risco para a doença e aumentar o risco, piora o prognóstico. Bem, aqui na Oncocamp, né, nós temos um trabalho multiprofissional que é a linha do cuidado da mama, né, que o paciente ele é recebido por uma triagem nutricional em que a gente estabelece esse risco. Ele é avaliado no início do tratamento e ele vai receber as orientações iniciais, como conduzir em relação à alimentação, ao risco, a meta para o tratamento. Qual que é a sua meta? Esse paciente, muitas vezes a paciente já chega com um diagnóstico de sobrepeso, um peso aumentado. É a hora de fazer dieta restritiva? Jamais. Né? É a hora de mudar tudo? Não. Mesmo porque é muita mudança. Tem a medicação, tem o tratamento, tem a cirurgia. E muitas vezes, o que a gente percebe? Que essa paciente, ela ganha, ela já chega com sobrepeso, né? Que no nosso indicador aqui é 45% a 50% tem diagnóstico de sobrepeso. E ela ganha 10 quilos em cima deste sobrepeso, ou seja, durante o tratamento ela entra numa obesidade. E o nosso objetivo com isso é traçar essa meta e pensar o seguinte, olha, nós temos um diagnóstico de sobrepeso? Temos. Agora é hora de perder? Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um manejo para manter, você ter um bom estado nutricional para enfrentar o tratamento, depois nós vamos cuidar disso. Mas também não é o momento de, eu vou comer tudo que eu quero, né? Eu vou me afundar, né? Enfim, no pão com bolacha, né? E eu falo com muito orgulho, né, da linha de cuidado, porque é uma atenção plena mesmo do paciente, que ele vai ser orientado, um médico, a enfermeira, a farmacêutica, o nutricionista, a psicóloga. Então, a gente tem as reuniões multidisciplinares de discussão. Então, eu estou na Oncocamp há 20 anos, né? Então, eu me orgulho muito de poder prestar essa assistência dessa maneira. E também, eu falo isso para várias pessoas, né? Hoje, muitas clínicas de oncologia aqui em Campinas não têm nutricionista, né? E não valorizam isso. Eu comecei a trabalhar na Oncocamp em 97, 98. Então, nessa época, né, doutora Alice e doutor Junal, que são os pioneiros, já tinham essa preocupação e esse cuidado integrado, né? É um diferencial, assim, tremendo, né? Não só na nutrição, mas enquanto equipe mesmo. Bem, e como é que a gente faz esse diagnóstico? Né? Ele é simples, tá? Um dos métodos de diagnóstico que a gente usa no consultório é o IMC, é o peso dividido pelo quadrado da altura. Tem uma tabela definida pela Organização Mundial da Saúde, em que define, né, um peso normal entre 18,5, já foi 20, tá? Quando eu formei lá atrás, esse IMC mínimo era 20, hoje ele já está 18,5, com peso normal até 25. À medida que o IMC sobe, aumenta o meu risco de comorbidade, né? Ele vai ficando moderado, grave, muito grave. Tá? Então, na triagem nutricional, eu estabeleço esse risco e ele, obviamente, gente, que nós estamos discutindo aqui câncer de mama, mas é muito importante considerar que quando o paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, ele acha que ele vai perder 15 quilos, né? E vai ficar com aquele aspecto da caquexia, da neoplasia, enfim, da caquexia e neoplasia. Isso acontece em outros tipos de tumor. No tumor de mama, câncer de mama, isso é muito menos frequente. A nossa maior preocupação é com o ganho de peso e com o impacto da obesidade e dessa inflamação. Bem, por quê? Porque durante a quimio, né, o paciente pode aumentar de peso,
diminuir a atividade física, porque ele vai ter, né, tem um impacto emocional, as inúmeras situações que ele tem, que a paciente tem que cuidar, familiares, pertinentes ao tratamento. Ela muitas vezes faz a quimioterapia, não tem disposição para fazer atividade física, mas quem faz melhora muito. E melhora muito a atitude em relação ao tratamento. Eu acho que a psicóloga vai poder falar disso. Então, eu sinto assim, se ela come melhor, ela vai ter condições de caminhar, ela pode, até depois da quimio, 2, 3 dias ela não fica bem, mas depois ela consegue, e é um ciclo, né? É um ciclo, e a gente tem que tentar entrar nesse ciclo de melhora e de cuidado, que é para isso que a gente está aqui, e é nisso que a gente acredita. E lidar com esse aumento do apetite, que na verdade às vezes não é aumento do apetite, é aumento da ansiedade mesmo, e a comida vem como o apoio, porque comer é gostoso, porque comer dá prazer, porque, enfim. Então todos os tipos de tratamento eles podem ser afetados com a obesidade. Bem, então eu coloco aqui, né, que a nossa orientação nutricional, minha orientação, ela tem que ser um planejamento dietético individualizado, né? Porque eu tenho paciente, por exemplo, que ele é do norte, ele vai comer, ele come batata doce de manhã no leite, né? Não é uma condição que a maioria faz. Então, a ideia, né, nesse planejamento dietético individualizado, a gente vai atender o que o paciente precisa, o que ele gosta, é todo dia o que precisa, de vez em quando o que gosta. A regra é simples. Para todo mundo. Eu incluo eles. Entendeu? Eu falo isso para meus filhos. Gente, todo dia o que precisa. De vez em quando todo mundo pode comer o que gosta. Inclusive eu, que sou nutricionista, né? E que também tenho as minhas preferências. Né? Porque, gente, não dá pra gente estar um terrorismo nutricional hoje, né? Uma coisa horrorosa, entendeu? É assim, nada pode. Eu chamaria isso de terrorismo. E aí, quando você recebe um diagnóstico, muitos pacientes interiorizam, falei como psicóloga agora, interiorizam esse terror, né? E aí vai, ou tira a carne, tira tudo, e, enfim. E aí não dá conta também dessa mudança e muitas vezes compromete a imunidade. Então eu tenho que atender a qualidade dietética, a quantidade dietética, ao lado humano, né, dessa prescrição, vamos dizer assim. E aqui eu coloco, né, que eu já falei um pouco, né, sobre a indústria e a mudança de hábito da rotina da família, porque hoje ninguém tem tempo, a mulher trabalha muito, tem filho, tem que levar a buscar, enfim. Mas, gente, a gente tem que planejar. Alimentação é planejamento. Quem vai lá, faz compra no final de semana, vai ter sua verdura, seus legumes para comer durante a semana. Então, eu tenho que ter um planejamento alimentar. E toda mudança requer um planejamento. E a mudança de hábito tem que ter a mudança na compra. Não adianta. Cheguei em casa, abro a geladeira, o que eu tenho para comer? Aí eu tenho bolacha lá na despensa e leite. Então, por quê? Porque não comprou. Né? Então, se você vai lá, se planeja, compra, você vai ter. Porque aí eu todo dia. De vez em quando, isso vai escapar, mas não tem problema. Porque eu estou conseguindo. E se eu fizer uma mudança, eu não preciso mudar tudo. Eu mudo um hábito, depois eu mudo o outro, depois. E aí depois isso, lá na frente, vai fazer a diferença. Vai ajudar muito o paciente. Um suplemento hiperproteico, que eu vou utilizar batido com uma fruta, um suplemento que não tem muitas vezes o sabor, o paciente reclama, então tem suplemento sem sabor. Esse manejo, a gente vai estar auxiliando a consistência, né? Tem períodos que o paciente fala, nossa, não posso nem ver arroz com feijão. Então, não desce. Então, que outro alimento eu posso substituir a consistência e que eu vou conseguir fazer que esse alimento, esse paciente tenha um equilíbrio? Porque é um momento que eu também não vou conseguir fazer aquela dieta ideal, né, de livro, bonitinha. Não. Né? Muitas vezes o paciente consegue chupar um picolé de limão, entendeu? E aí a gente vai ter que suplementar mesmo, porque vai faltar proteína, vai faltar os outros alimentos importantes. Bem, e uma coisa importante também da gente falar aqui é que os alimentos, hoje, a gente tem muitos estudos voltados para a ciência da nutrição. São chamados alimentos funcionais. Né? O que são os alimentos funcionais? São
alimentos que têm uma função, uma ação específica dentro do nosso organismo, trazendo um benefício de prevenção de doenças, colaborando aí para melhorar a nossa função imunológica. E nós temos inúmeros aqui. A doutora Gosta, na Unicamp, ela é uma engenheira de alimentos, ela fez pesquisas maravilhosas com abacate, com a jabuticaba, com a romã, com suco de uva, enfim. Então, a gente tentar colocar esses alimentos na nossa rotina tem um benefício importante na nossa saúde. Então, são os conhecidos, né? São as fibras. A fibra é fantástica, né? Ômega 3, que é a gordura boa, probiótico, prebiótico, que nada mais são que os lactobacilos ou as fibras também, que são as partes que não têm nutrientes dos alimentos, presentes nos alimentos. E que a gente tem que consumir, gente, in natura, né? É muito melhor que a cápsula. A indústria, o que a indústria quer fazer? Pegar aquilo ali, pôr numa cápsula, num pote bonito e vender a preço de ouro, né? Não é? Volta industrializando o que é bom, né? E, infelizmente, a gente cai. Então, os guias alimentares sugerem, né, a adoção de uma dieta, na prevenção do câncer de mama, né, a adoção de uma dieta saudável, variada, rica em vegetais, frutas, grãos. Gente, proteína vegetal, grão de bico, ervilha, lentilha, fantástico, né? Proteína vegetal. Não é pegar ervilha enlatada, é pegar o pacotinho de meio quilo lá da ioki e cozinhar, dar um montão. Cuidado com os E sem moderar o consumo de gordura saturada, que ofereçam componentes alimentares com um possível efeito benéfico, que são os alimentos funcionais, na redução do risco de recorrência de neoplasia mamária. E aqui eu coloco uma abordagem sobre comportamento, né, que acho que a base da minha discussão hoje é falar sobre comportamento alimentar. Então, quando eu vou comer, né, por mais a correria do dia a dia, né, aquele estresse, o que eu tenho que pensar? Comer com atenção plena. O que é isso? É sentar, gente. Eu falo, vamos, toma café da manhã, almoço, sentado. Eu não sei comer sem sentar. É impressionante. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que sentar para comer. Porque eu sinto que eu estou comendo, eu percebo. E aí eu vou ter uma relação melhor, né, com o meu estômago, com o meu hipotálamo, que é o centro regulador da fome, apetite, saciedade. Não, já tô bem. Demora um tempo, né, para o meu estômago avisar aqui que eu comi. Se eu engolir, né, aquilo, não dá tempo, né? Você engole uma barra, para que pegar aquela barra de chocolate e pôr aqui dentro? Que graça tem? Eu posso pegar um pedacinho, comer devagar, respeitar a fome, saciedade, focar naquela experiência. E assim eu vou fazer o quê? Eu vou comer melhor, eu vou refletir, eu vou pensar. Então, o que eu quero, né? Que os pacientes cuidados aqui por nós, né? Estejam com um bom estado nutricional, né? Nem acima nem abaixo, e que isso auxilie o paciente no tratamento com uma melhor resposta, imunidade, manejo dos sintomas, para auxiliar durante essa fase, que é difícil, mas que ela pode ser minimizada com toda essa ajuda, com toda essa acolhida. E a minha mensagem é que eu queria que vocês colocassem isso realmente no coração, né? E dessas mudanças que elas podem ficar para vocês refletirem que cada um pode contribuir um pouquinho para melhorar a sua e a da sua casa, e aí muda de várias pessoas e isso faz a diferença. Tenho várias pessoas aqui que fazem acompanhamento comigo, né, e que passaram por esse processo de mudança, que no começo parece que é difícil, mas que devagarzinho acaba sendo possível. Obrigada, gente. Obrigada mesmo.